Infelizmente meu áudio acabou tendo bastante problemas no último vídeo, especialmente provavelmente por causa da configuração que eu tô no meu computador, porque eu mudei para celular e eu percebi que ficou um pouco melhor, apesar de ainda estar ruim. Mas eventualmente tudo vai se resolver, porque se eventualmente eu conseguir jogar The Ring, então tudo é possível. Mas continuando, a exploração em Liurnia foi algo bastante complexo, porque apesar de tudo eu explorei muito Kaelid antes de explorar Liurnia, e eu percebi que Liurnia é provavelmente a região que eu mais odeio explorar. Apesar dela não ter os mobs mais chatos do jogo, com certeza eles ficam em Kaelid, ela com certeza em quesito de geografia, ela é realmente bem ruim. Ela é completamente nublada, sempre chovendo, é horrível explorar, e ela é um buraco basicamente, geograficamente falando. Então a região é dividida entre duas montanhas, uma separada da outra, e um grande buraco de água, onde você fica explorando, cheio de neblina. Sinceramente, a experiência é horrorosa explorar nessa região. E ela é considerada uma das maiores regiões do jogo, né? Eu juro que eu não senti, porque eu rushei muito essa região, assim, tipo, só peguei o necessário e só entrei em cavernas que, tipo, me despertava curiosidade ou alguma coisa parecida, porque realmente não tava me sentindo confortável explorar aí, não. Em conjunto disso, eu dei andamento a algumas quests, que eu vou comentar mais futuramente, quando eu estiver completando elas, como a quest da FIA e outras quests específicas. E, aproveitando que eu falei de quests, tem um ponto muito importante sobre elas. Como eu tinha dito anteriormente, eu já tinha jogado The Ring antes, e eu já tinha feito uma nova run igualmente antes, mas nenhuma dessas runs eu tinha terminado, sequer avançado muito no jogo. Contudo, quando eu fiz minha terceira run, eu meio que já estava muito apressado. Afinal, eu ia ter que fazer uma coisa toda pela terceira vez, não era nem uma nova build, eu queria zerar com a build que eu idealizei durante tanto tempo e tudo mais, e acabei rushando muita coisa. Então, como vocês viram, eu fui direto para o platô altos para pegar minha arma, e pipipopopó, todos esses papos que a gente já teve. Então acabou que muitos NPCs se moveram de lugar no momento em que eu também me movi, e eu acabei perdendo algumas quests. No futuro eu percebi que algumas quests eu não tinha perdido mesmo, dava para recuperar, mas já era tarde demais. Aí na época que eu percebi que dava para recuperar, eu já tinha avançado muito também, então acabou que eu perdi quests como a quest da Alexander e outras quests específicas. Então eu vou zerar pela primeira vez sem o melhor talismã do jogo. É a vida. O mais triste disso é que nos 2 saves eu tinha encontrado o Alexander e dado início à quest dele, mas é a vida. Antes de dar prosseguimento, eu matei alguns bosses secundários, explorei um pouco mais várias regiões além da própria Liurnia, e aí sim eu cheguei num grande desafio, entre aspas, de história, apesar de ser um desafio opcional, mas acaba sendo de história se você quiser realizar algum final específico, que foi Loretta. Loretta foi algo extremamente interessante de rever agora que eu já tô mais pra frente, já tenho mais entendimento do jogo. O grande problema da luta contra a Loretta é que eu passei as últimas 2 grandes boss fights, até algumas secundárias como deu pra ver, me concentrando bastante na distância. É notável perceber que os desenvolvedores de Elden Ring não deram muita atenção pro combate à distância, então você tem bastante vantagem nesse tipo de luta. Somado com eu estar me sentindo bastante confortável utilizando adagas, e elas têm o menor range das armas corpo a corpo do jogo, eu acabo utilizando muito a cinza de guerra da Black Knife, especificamente para compensar a falta de alcance que a própria Black Knife tem. E é somando uma coisa com a outra que eu acabei me acostumando muito a estar à distância do inimigo
e só punir ele corpo a corpo quando ele se aproxima ou quando acontece alguma coisa no meio da luta que eu perceba que tem como punir corpo a corpo. Sem contar que o dano das adagas ela é um dano mitigado, né? Ele é aquele dano mais constante do que aquele dano bruto. Então eu não sentia muita recompensa de estar perto. Isso antes, hoje meu pensamento mudou completamente. Acredite ou não, essa não é uma estratégia ruim. Na verdade eu percebi que tem muita luta que fica muito mais fácil se você seguir essa estratégia. Especialmente com a Black Knife, que é uma arma que dá dano baseado na vida máxima do alvo. Então mesmo que você não cause dano, a Black Knife vai causar independente, porque depende da vida máxima e não do quanto a arma tá forte. Contudo, essa regra não funciona tão bem contra magos. Eu acabo passando mais perrengue do que deveria na Loretta, e vou passar mais perrengue do que deveria em uma outra fight mais pra frente, exatamente porque ao invés de eu tentar me aproximar do meu alvo, eu corro dele. E isso dá bastante espaço para esse alvo me punir, e ao mesmo tempo que para eu punir ele é mais difícil. Agora, sobre a luta em si, eu sinceramente gosto da Loretta. Eu já vi bastante vídeo de pessoas falando sobre ela, falando que não gostam muito dela. Isso provavelmente porque ela se encaixa naquele aspecto que é lutar contra mago, e aí acaba que muito poke pro lado, magia pro outro, e aí dependendo do inimigo é spam de magia. Muita gente acaba não gostando muito disso, mas sinceramente eu sinto que a Loretta é um dos poucos bosses que eu me sinto verdadeiramente agraciado em estar lutando. Elden Ring é um teste da From Software sobre velocidade. Ao decorrer dos jogos dá pra perceber claramente que a From Software vem evoluindo a velocidade das suas lutas. Elden Ring ele chegou ao ápice disso, especialmente com a DLC, mas eu sinto que quando a gente joga o jogo base, a gente vê a divisória entre os bosses mais lentos e os bosses mais rápidos. E eu, especialmente nesse começo de jogo, ainda estava muito confuso com os bosses mais rápidos, mas a Loretta acaba sendo um boss relativamente bem lento, e eu sinto que ela fica bem organizada na minha cabeça. É muito fácil de entender o que é que ela vai fazer, é muito fácil de entender como você desvia. É recompensador jogar contra ela, tá ligado? Eu sinto que se eu só me concentrar na luta, eu consigo entender os padrões dela e consigo jogar contra ela. E sinceramente, isso é agradável demais. Eu ainda não tinha percebido isso, especialmente como eu falei, eu só vi gameplay, eu não realmente joguei, mas quando a gente vai ter a revanche mais pra frente, aí eu tive 100% de certeza. Eu verdadeiramente gosto de lutar contra a Loretta e é agradável. Lobo do Radagon. Cara, ele é o exato oposto do que a Loretta é. Enquanto eu falei que a Loretta era extremamente bem organizada na minha cabeça e dava pra entender perfeitamente bem tudo que ela tava fazendo, desde que você se concentrasse, você conseguia entender os tempos de ataque dela e conseguia ser recompensado pela esquiva. Eu tenho certeza que pra muitas pessoas o Lobo do Radagon deve ser exatamente isso, mas pra mim ele só é bagunça generalizada. Não tem estratégia, não tem técnica, não tem nada. A única coisa que eu faço aqui é usar o que eu percebo que dá certo e esquivar spamando o botão. Porque nem tempo de esquiva tem direito aqui. É só uma bagunça e tentativa de sobreviver, porque ele se encaixa naqueles bosses extremamente rápido e que dá muito dano, porém ele também toma muito dano, então é tipo 4 cinzas de guerra pra matar ele. Porém, isso assim não me recompensa na luta. Eu só corro de um lado pro outro tentando sobreviver. Ainda, como eu falei, se encaixa naquele momento do jogo que eu sinceramente tenho mó vergonha, que é o momento que eu não confio nas minhas armas. Tem vários momentos da luta onde dá pra perceber que dá pra atacar, dá pra encaixar ataques, o que eu simplesmente não encaixo, eu corro, e somado com o fato do Lobo do Radagon ser uma bagunça na minha cabeça, até hoje ele é um pouco de bagunça na minha cabeça, a diferença é que hoje eu tenho mais confiança. Somado isso tudo, acaba que a luta vira uma completa bagunça, eu correndo de lado, usando cinza de guerra, aí apanhando, correndo pro outro, usando cinza de guerra, apanhando, e no final a luta termina assim. Basicamente fica quem bate mais, porque se eu bato, ele toma, ele não consegue se esquivar. Se ele me bate, eu tomo, e aí o primeiro que ceder perde a luta. Esse é o resumo da luta inteira. Foul trespasser. Send word far and wide. Of the last queen of Caria, Renala of the Full Moon. Eu juro que reavaliando essa luta, eu só tenho duas únicas palavras pra dizer. Meu Deus.
eu fui uma das coisas mais horrorosas que o mundo já presenciou nessa luta, assim, provavelmente. Eu diria assim, em 2 anos de Elden Ring. Eu esquivo pro lado quando é pra esquivar pra frente. Eu tenho medo de me aproximar de um mago que você tem que estar colado. Tipo assim, é uma das maiores atrocidades que um ser humano consegue fazer numa luta contra um mago. E era só estar perto. Era só estar perto. E tipo, eu obviamente vou cortar, porque eu acabei não falando, né? Porque é tanta decepção que eu só não falo. Mas basicamente a Renala, ela foi o boss que mais me travou no jogo, ou talvez o segundo boss que mais me travou no jogo até o momento. Como eu falei, eu ainda continuo na porta da DLC. Já enfrentei muitos bosses, inclusive muitos bosses secundários, e ela continua sendo ou a boss ou a segunda boss que mais me travou no jogo inteiro. E isso não porque ela é difícil, não porque eu nem sequer tinha dificuldade contra ela, eu tava tendo mais dificuldade contra mim mesmo, porque eu me acomodei em um estilo de jogo que não funciona contra ela. E eu não tava entendendo isso. Inclusive, eu acabei pensando que o problema tava na build, o problema tava nisso, o problema tava naquilo, quando na verdade o problema estava em mim. E meu Deus do céu, o quanto eu busquei a solução de um problema que tava em mim e outras coisas, vocês não têm noção. Eu troquei de build, eu troquei de técnica, eu troquei de tudo. Não de build no sentido de mudar de atributo, mas eu mudei de estratégia, eu tentei dano por segundo, eu tentei tudo nela, tudo que minha build até esse momento podia oferecer eu tinha tentado. E nada funcionava porque eu simplesmente não sabia jogar contra ela. Ao invés de eu me aproximar, eu mantinha distância, e a Renala spama a magia contra você. Manter distância contra ela só é útil se você tem uma carga de habilidades que se equivale a ela, seja em velocidade ou em dano. E não é o meu caso. O meu caso é um poke por segundo ali, que demora um pouquinho pra eu castar novamente, que seria, no caso, a cinza de guerra da Black Knife. Então, tipo, eu casto, aí tem toda uma animação pra castar, depois ela desce, aí eu tenho que encontrar uma nova oportunidade pra fazer isso de novo, e de novo, e de novo. E a Renala não é o lobo do Radargon que toma muito dano. Ela toma um daninho ok, mas não toma muito dano. Então não é algo que eu possa me apoiar completamente sem confiar especialmente no ataque básico, que é o que a adaga tem que fazer, né? Dar muitos ataques. E nossa, aqui é só porrada de um lado, porrada do outro, e o tanto que eu apanho, vocês não têm noção, assim, muito. Eu, obviamente eu não vou mostrar tudo, mas é muito que eu apanho, simplesmente por não estar sabendo jogar contra a Renala. O desespero de estar morrendo pra Renala sem perceber que a culpa na verdade era minha foi tanto que eu fui atrás de formas diferentes de executar a minha build sem sair da temática dela. Então, com certeza, sem usar nenhum glitch ou estratégias de mapa, eu consegui a espada do Goyle de forma legítima. Mas eu priorizei pegar ela porque ela ainda tá dentro da temática da morte destinada, porque ela é só um fragmento do poder da morte destinada. E ela também dá mais dano de postura, tem um dano bruto maior. E eu achava que isso era o equivalente para ganhar da Renala. O que eu não estava necessariamente errado. Porém, eu acho que um dos pontos mais legais de ter pego essa arma foi, na verdade, ter expandido meu leque de arsenal. Hoje eu tô com um arsenal muito grande para DLC. Tô com muitas armas diferentes, muitas mesmo. Assim, eu tô com mais de 20 armas diferentes para DLC. E tudo começou com essa arma. Foi através dela que eu consegui ver mais sobre isso. Eventualmente eu vou usar bastante ela. E ela foi um ponto absurdo na luta da Renala, porque ela me deu, primeiro, mais confiança de ir pra cima. E foi nesse momento que eu ganhei confiança de ir pra cima que eu percebi que eu não matei a Renala simplesmente por falta de confiança em mim mesmo e falta de confiança nas minhas armas. Mas segundo, porque ela é uma arma que dá mais dano de postura. Então vários momentos que a Renala vai conjurar alguma coisa e eu bato, eu cancelo. Dava pra fazer isso com a Black Knife, especialmente com a cinza de guerra, mas, como eu falei, sem confiança, sem entendimento da minha própria build, que eu demorei tanto tempo pra montar, foi o momento onde eu falhei ali. Mas essa falha serviu de alicerce para o que hoje eu tô bem satisfeito, que é um dos maiores arsenais de armas que eu já fiz em todos os jogos. A derrota da Renala
foi somente um dos pontos que eu tinha que resolver durante todo esse momento aí jogando The Ring. E como eu avisei mais pro passado e falando agora, eu sou o cara dos mods, eu amo colocar mods em jogo, eu amo ver como a comunidade interpreta o jogo junto com o próprio autor e também com as pessoas que passaram tempo desenvolvendo programação, modelação, aprendem para fazer isso também. Elas também conseguem executar tudo isso que elas aprenderam, até mesmo que elas começaram a aprender por conta de tal jogo, elas conseguem colocar tudo isso dentro do jogo. Eu acho isso de verdade muito bonito. Contudo, eu sei como a comunidade de Souls é muito restrita a alterações no jogo, a alterações na forma que o jogo foi criado inicialmente, e é exatamente por isso que eu me atentive a colocar poucos mods aqui, porque juro, se depende de mim, eu faço a The Ring 2 aqui, de tanto mod que eu coloco. Porém, eu já coloquei um mod aqui nesse momento do jogo, que não foi nada mecânico ainda, vai ter mods mecânicos, mas não foi nada mecânico ainda, mas foi visual, que foi um mod de aumentar o FOV do jogo. Porque eu sempre tive problema de enfrentar inimigos grandes. Esse problema nunca foi muito gritante, porque a maioria dos inimigos grandes eles são opcionais, então muitos eu só esquipava, mas em determinado momento eu percebi que eu não ia conseguir zerar sem tiltar com a câmera se continuasse desse jeito. E a experiência do jogo estava excelente e a câmera era um dos únicos poucos problemas que eu estava tendo, para ser sincero. Eu não ia querer continuar zerando o jogo com esse estresse só por conta de uma câmera, quando poderia ser facilmente resolvido com algum mod ou alguma coisa parecida. Então eu cacei o mod de FOV e era para ser um mod que eu usaria somente contra inimigo grande, mas acabou que, primeiro, preguiça de ficar mudando, e segundo, eu ganhei o costume. Eu usei durante toda a campanha, então a partir daqui vocês vão ver basicamente o FOV do jogo maior, mas eventualmente vocês se acostumam. Tanto que, como eu falei, foi muito rápido para me acostumar e na verdade, sinceramente, hoje eu tô tão... Pode ser costume meu, mas eu tô tão acostumado que pra mim Elden Ring agora só joga com esse FOV. Quando a câmera tá muito perto, eu sinto até claustrofobia de tão perto que tá da personagem. Mas esse momento, ele teve um deleite especialmente em um bug de câmera que aconteceu durante a luta contra esse pássaro da noite. Que, nossa, esse bug me tiltou tanto que a câmera simplesmente não parava quieta. E eu simplesmente só parei o jogo e falei, não, se eu não alterar isso agora, eu provavelmente vou parar de jogar. Porque essa luta em específico, dava pra perceber, eu conseguia ganhar dela. Eu só não tava entendendo o que tava acontecendo pra entender os momentos de atacar e etc. Porque era tanta coisa acontecendo, a câmera não parava quieto, o bicho é grande e não para quieto, e ele ainda tem essa hitbox horrível de acertar. Somando tudo isso, eu só tava mega tiltado e eu só falei, não, se eu não fizer alguma coisa agora, eu juro que eu paro o jogo agora e não termino. Então, somando tudo isso, eu coloquei esse mod que aumenta o FOV do jeito que o jogador quer, e eu só aumentei um pouquinho pra entender o que estava acontecendo na minha tela. A luta contra o Radahn, com certeza, foi uma experiência. E eu não falo nem só sobre o momento que a gente entra na arena, mas eu falo todo o momento, desde a construção da luta até o momento em que a vida dele chega a zero. Mas principalmente na construção. Como eu falei, eu já tinha visto bastante gameplays, eu já tinha visto muitas pessoas jogarem, eu já vi essa luta de trás pra frente, cabo a rabo, eu sabia de cada ataque que ele usava, eu sabia até mesmo das nuances que ele fazia antes de utilizar cada ataque. Mas o começo, na verdade a pré-luta, não é nem o começo da luta, a pré-luta, a preparação, onde a gente tá lá naquele momento conversando com todo mundo, foi aqui onde eu perdi. Porque essa preparação de luta foi tão absurda e é tão bem feita que não existe gameplay que me colocasse no clima como eu estive quando eu realmente estava segurando o controle e jogando o jogo. A trilha sonora, principalmente a trilha sonora, foi um momento onde eu tava morrendo de medo ali. Eu sabia que era o Radahn, eu já tinha visto a gameplay dele várias vezes, eu já conhecia esse boss de cabo a rabo, mas a trilha sonora tocando, enquanto você ouve todo mundo falando do semideus mais forte, é um clímax que vai subindo e subindo, e eu não ia usar ajuda, eu ia enfrentar ele do meu jeito, e nossa, a tensão da luta ia só aumentando, e eu pensando, puta merda, eu vou apanhar até amanhã. E ainda tinha um outro fato de que eu tava lutando de madrugada, eu fui matar o Radahn, sei lá, umas 5 da manhã, perto de ir pra academia. Então, somado com o cansaço da noite, mais a tensão da luta, da construção, mas, nossa,
Isso aqui é só um momento... Todas essas palavras são só um momento para eu ressaltar o quanto a From Software trabalhou nessa luta que foi sensacional, velho. A construção dessa luta foi... Eu diria que 90% da minha luta foi só essa construção, porque as primeiras 4, 5 tentativas que eu morri foi somente nesse pequeno momento aqui de ver todo esse esplendor que é essa preparação para a luta do Radan. Agora sobre a luta propriamente dito, eu achei muito engraçado porque é o seguinte, como já faz 2 anos do lançamento de Elden Ring, eu sabia de um glitch que você se afastasse muito do Radan logo no começo, você skipava toda aquela primeira parte das flechas e tudo mais. Como é a minha primeira vez jogando, foi a primeira vez que eu também fui tentar executar esse glitch. E eu sinceramente me arrependo muito porque, minha primeira vez jogando eu tinha que ter toda a experiência de jogar contra ele. Por sorte, na verdade, por azar, eu sou horrível nesse glitch, talvez nesse jogo, e eu não conseguia executar ele bem feito. Eu sempre tomava uma porrada, sempre tomava um poke, e aí quando eu voltava, ou o glitch não era executado, ou já tinha apanhado, já ia ter que tomar extra de qualquer jeito. E aí eventualmente eu só falei, quer saber, mano, eu não vou usar glitch nenhum não, eu só vou jogar o jogo do meu jeito. E eu sinceramente adorei, porque eu descobri uma estratégia que, como você não esquipa a primeira parte, mas eu achei bem tranquilo, que é só ficar dando a volta nele, tipo um caracol, até chegar nele, e nada me acertava com isso. E sinceramente foi bem mais prazeroso alcançar ele de uma maneira mais legítima do que usar um glitch pra ele se aproximar de mim e skipar toda uma parte da luta. Agora, sobre a luta em si, deleite é a palavra que eu posso utilizar para falar sobre a luta do Radan. É sensacional a experiência, é algo que te leva para outro mundo, é algo sensacional assim. E eu posso argumentar facilmente os motivos. Primeiro que a luta em si, jogar ela, é divertida. Você consegue entender o que o boneco tá fazendo, apesar dele ser grande, não é confuso. Em alguns momentos sempre tem aquele problema de tela, mas comigo foi menos por causa do FOV. Mas sinceramente, mesmo sem o FOV, mesmo sem o mod, não é uma luta nada confusa, não é uma luta nada complicada de entender. Claramente aqui teve um carinho, teve um cuidado. Isso aqui é indiscutível. Teve um carinho, teve um cuidado, teve uma atenção maior com essa luta. Cada detalhe da luta é sublime de você entender, de você compreender. Cada movimento do Radan você consegue ver exatamente o que ele está fazendo, ao mesmo tempo que você também consegue entender como esquivar dele. Ele é aquele boneco que também, ele não faz muita coisa rápida, mas é extremamente doloroso e punitivo quando você não consegue compreender o que ele tá fazendo, mas em nenhum momento eu senti que essa luta é injusta, sabe? Você consegue entender perfeitamente bem tudo que tá acontecendo, ao mesmo tempo que você consegue ver os pontos de esquiva, os pontos de evasão do ataque. Tudo nessa luta funciona. Mesmo além da luta, ela ainda é um deleite para os olhos. E se a gente levar em consideração que o Radan é um semideus, eu sinto que tava faltando um pouco desse mais nas lutas. A Renala ela trouxe bastante, ela tinha bastante magias megalomaníacas, mas eu acho que o Radan é o momento onde você sente que você tá enfrentando um bicho superior, sabe? Tem momentos da luta dele onde você só olha como é incrível. Especialmente se você não tá naquela tensão de preciso sobreviver. É raio na sua cara, é espadão gigante. O meu mano vira literalmente um meteoro. E o Torrent te ajuda também se você souber usar. Mas se você, tipo assim, não existe uma esquiva feia nessa luta. Esse é um bagulho que eu preciso ressaltar. Se você usa ou não usa o Torrent, todas as esquivas funcionam, tudo é muito bonito. Essa luta ela é sensacional, assim. Ela é facilmente uma das melhores lutas do jogo. O Radan é um dos melhores boss do jogo, facilmente, assim. E lembra que eu falei lá no Margit sobre o top 3? Então essa, até hoje, é consolidada a terceira melhor luta do jogo até o momento. Pré-DLC, eu ainda não enfrentei a Malenia, ainda não enfrentei o boss final, mas se a gente considerar tudo, até pré-DLC, essa é a terceira melhor luta do jogo, facilmente, assim. Porque ela não tem um momento legal. Tem muitas lutas que você tem um momento muito legal, mas essa é inteiramente legal, do começo ao fim. Como eu falei, da preparação até o momento em que a vida dele chega a 0, é inteiramente legal lutar contra o Radan, é inteiramente incrível. E você realmente sente que você tá num jogo de magia e terra intermédia e tudo épico, porque a luta do Radan é isso, é épica. E é só isso, é literalmente só isso. Radan, top 3 melhores bosses do jogo facilmente. Acho que não há muito a se falar depois de passar por uma luta tão boa quanto essa.
Agora a gente tem uma nova área liberada, novas quests, novas coisas para fazer e um avanço gigantesco no jogo, porque não há muito de grande para se fazer até uma próxima parte-chave, então agora a história vai andar muito e eventualmente essa história será contada por aqui. Mas se você curtiu, peço imensamente um like, isso ajuda muito. Qualquer comentário para ajudar futuramente será lido, será bem-vindo. E até um próximo vídeo.